Gente, chamados de mudinhos, entre aspas, não no sentido pejorativo, mas pela prática de se manterem em silêncio, não ter boca para falar nada e exercer o papel de ministros da Corte Brasileira, porque é isso que eles são. O ministro Cássio Nunes e André Marques, que foram indicados pelo presidente Bolsonaro à Suprema Corte Brasileira, os dois votaram contra a prisão de Torres a mando do Flávio Dino por aquele ocorrido no Distrito Federal, né, das invasões e tal. Olha, gente, por incrível que pareça, eu não sei se está surtindo aí efeito, né? O comentário fortíssimo do pessoal da Revista Oeste para cima aí do Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, os dois ministros que até agora, diante ao escalabro e a escalada ditatorial do Batman contra os cidadãos brasileiros, até que enfim, Cássio Nunes e André Mendonça reagiram, votaram contra a prisão do Torres, né? E sobre também a questão do afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, né? Nessa questão que aconteceu em Brasília, gente. Até o ministro Marco Aurélio Mello, né? Marco Aurélio Mello critica o Supremo Tribunal Federal e suas ações. Até o Marco Aurélio Mello, meu irmão, tem criticado fortemente, quer dizer, um ministro aposentado, né? Um ministro aposentado da Suprema Corte Brasileira. Ele, em alto e bom som, ele criticou e disse que o Estado brasileiro tem culpa por incidentes de Brasília, diz o Marco Aurélio Mello. Olha o que ele diz. O ministro aposentado, hein? Não está nem em atividade mais. O Marco Aurélio Mello culpou o Estado brasileiro pelos atos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Prédio do STF, Congresso Nacional e o Planalto. De acordo com o magistrado, que se diz estarrecido com os fatos, o Estado deveria ter feito um trabalho de prevenção para evitar os incidentes em Brasília. Ele diz aqui, estou estarrecido com uma indignação que faço, que é, onde estava o Estado, ou seja, aonde estava o Flávio Dino, o Lula, a própria Suprema Corte Brasileira, né, que permitiu que acontecesse isso em Brasília. É algo impensável ter o STF depredado o Congresso Nacional. Ele fala ali, enfim, tudo que aconteceu ali. E ele fala que para o ministro aposentado, o maior culpado disso tudo é o Estado, e ele diz, né, que é a própria atitude impensada da Suprema Corte de provocar o povo brasileiro. Ele não cita o caso, mas acredito eu que ele está dizendo que é o fato de chamar o povo de mané, né? Então, gente, de fato, né? Lamentável que nós estamos vendo no Brasil um ex-ministro da corte ter coragem
de criticar os seus próprios antigos colegas, e olha que o Marco Aurélio Melo já foi muito criticado por muitas ações esquisitas no Brasil, né? Como decisões monocráticas de soltar bandidos, de soltar o Lula e tantas outras coisas, mas está dizendo o seguinte, né? Que a própria corte, o próprio Estado deveria ser responsabilidade. Isso vem a calhar uma matéria que eu disse, né? Numa live onde eu trouxe aqui que o Nicolas Ferreira pediu ao ministro Alexandre de Moraes que sim, né, investigasse, que se a ABIN, de fato, ela avisou a pelo menos 48 órgãos do Estado, ou seja, 48 órgãos do governo Lula, sobre tudo que estava para acontecer 24 horas antes. E se está valendo a premissa de prender o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o ministro Torres, né, ex-ministro do Bolsonaro, afastar o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Se vale essa premissa, essa prerrogativa jurídica para o Ibanez de afastamento, para o Torres de prisão, o Nicolas está dizendo, se a ABIN avisou 48 órgãos 24 horas antes do governo Lula. Então, quer dizer, Lula sabia, integrantes do governo Lula sabiam, o próprio ministro da Justiça sabia com antecedência e não fez nada. O ministro da Justiça tem que ter a sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. É simples assim. Mas voltando ao assunto aqui que interessa, né? Os mudinhos, segundo o jornalista Augusto Nunes, né, que não falavam nada, resolveram pelo menos votar contra esta ação da Suprema Corte Brasileira. Apenas ministros indicados por Bolsonaro ao STF votaram contra a prisão de Torres por 9-2. O Supremo decidiu manter o afastamento, mas mesmo assim vai ficar afastado o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e sim, gente, o secretário de Segurança, o Torres, será preso. Apenas os ministros Cássio Nunes, por incrível que pareça, e o André Mendonça, né, indicados pelo presidente Bolsonaro do PF ao Supremo Tribunal Federal, votaram contra a decisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes, que mandou prender o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A votação ficou a seguinte: 9 votos a favor da prisão de Torres e o afastamento de Ibanez, 2 votos contra. Os ministros julgaram, né, na quarta-feira, dia 11, em plenário virtual, pela manutenção da prisão de Torres, o ex-ministro de Bolsonaro. No mesmo julgamento, Nunes Marques e André Mendonça votaram contra a prisão de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante, porque também foi preso um ex-comandante. É o Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar Local, e o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então assim, né? Pô, até que enfim, hein? Fizeram alguma coisa. Em que passe, né? Em que passe se reconheça a gravidade dos fatos investigados, os quais todos manifestamos repulsa e indignação, não se pode confundir o desvalor e a gravidade das condutas e dos resultados deles decorrentes com os requisitos necessários, para a custódia cautelar, né? Que são específico e diversos, né? E demandarem motivação expressa do órgão julgador que justifique que, de modo a liberdade dos acusados, pode, no momento atual, conduzir riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou aplicação da lei penal, justificou André Mendonça,
que também foi advogado-geral da União e ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele está dizendo o seguinte: qual que é o prejuízo? Por que vocês estão prendendo o coronel? Por que vocês estão prendendo o Torres? Qual o problema que eles vão causar? Que tipo de desordem pública eles vão causar se eles não forem... se eles ficarem livres, né? Então ele está falando, não concordo, apesar de a gente não concordar com o que aconteceu em Brasília, mas também prender os caras também aí já é demais, né? Disse aí o André Mendonça. O Nunes Marques foi mais enfático ainda, né? Já conto para você. Antes de mais nada, quero fazer um convite para você, antes de falar da fala do Nunes Marques. Vai aqui no link da descrição. Você que gostaria de ganhar uma grana aí entre R$1.000 e R$4.000 por mês, trabalhando na sua casa, apenas com um celular e uma conexãozinha com a internet, você fazer e aprender a fazer uma renda entre R$1.000 e R$4.000 por mês, meu amigo. Já pensou que bacana? Vai no link da descrição e comece a trabalhar hoje. Você que precisa trabalhar urgente e já gerar uma renda extra para você. Em 30 dias, se você fizer tudo direitinho, você já pode estar aí faturando esse valor, entre R$1.000 e R$4.000 a mais daquilo que você já ganha. Tô desempregado, melhor ainda. Aí, meu amigo, é com você mesmo, tá? Eu sou aposentado, não preciso disso, mas seu filho precisa, seus netos, seu genro, tua nora, né? Alguém que você conhece, um sobrinho seu que está meio pendurado aí, precisa de uma renda a mais. Então manda esse vídeo para ele assistir. Fala, assiste essa reportagem, que no meio dessa reportagem tem um anúncio aí do Rodrigo que está dizendo aí sobre fazer uma renda extra entre R$1.000 e R$4.000. Dá uma olhadinha aí. Você vai ver que ele vai se interessar, vai ser legal, você estará ajudando essa pessoa. Então compartilhe esse link com ela ou você mesmo, se é para você, vai aqui no link da descrição, tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e dê o seu like. Compartilhe esse vídeo, é muito importante para você nos ajudar a continuar crescendo, tá? Bom, o André Mendonça disse o seguinte, não estou entendendo vocês não, que prendeu o cara para quê, né? E Nunes Marques também justificou seu voto dizendo que não se pode concluir na atual quadra da apuração dos fatos pela ocorrência de omissão dolosa pré-ordenada a consumação dos crimes atribuídos ao governador do Distrito Federal, às demais autoridades, quais sejam o então comandante da polícia e então secretário titular de Segurança Pública que se encontrava em gozo de férias regulamentares, tá? Regulamentares, ou seja, gente, vocês estão querendo atribuir culpa para uma pessoa que estava de férias, que nem no país estava. Vocês estão ficando doido, né? Então, parabéns aí. Pelo menos agora, né? Podemos dizer, né? Apesar de não ter adiantado de nada, que os 9 monarcas lá não querem nem saber, meu amigo. Eles querem aprender. Quer nem saber. Quer aprender. Tá certo? Teria que prender o Dino também, né? Segundo o Nicolas está pedindo explicações para essa mesma corte que mandou prender o coronel, que mandou prender o Torres, que afastou o Ibanez. Quer saber, e o Dino? Vocês não vão prender, não? Ele recebeu informação privilegiada 24 horas antes, não fez nada. E os 48 órgãos e seus representantes? Então tem que prender também o Dino, tem que prender o Ibanez, tem que prender o coronel, tem que prender o Torres e tem que prender mais 48 pessoas que respondem por 48 órgãos do governo que sabiam de tudo com antecipação. E aí, como é que fica? Né? Dê o seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações, tá? Nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já!